Boa noite, gente. Me chamo Cláudio Medeiros e fui convidado para falar um pouquinho sobre a adoção consentida, também conhecida como intuito personae, também conhecida como adoção pronta, também conhecido como adoção direta, né? Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre isso, eu preciso esclarecer dois pontos que tem muito conflito e muito má informação. Primeiro é sobre adoção. A adoção sempre é legal. Não existe adoção ilegal. Por quê? Porque a adoção, pelo sistema brasileiro, pressupõe um processo judicial. Então, se tem processo judicial e o juiz julgou aquela adoção usando fundamentos até contrários à lei, desde que ele justifique esses fundamentos como aceitos pelo ordenamento jurídico brasileiro, essa adoção é legal, certo? Então, se não existe procedimento judicial, se não existe processo judicial, aí não é adoção. Por isso que toda adoção é legal, tá certo? E outro ponto é que adoção consentida, direta, em tudo persona e pronta, não tem nada a ver com a adoção, entre aspas, a brasileira. A adoção à brasileira é crime, não é adoção, certo? É quando alguém procura o cartório e coloca como sendo seu filho criança ou adolescente que não é seu filho. Ou seja, ele não é pai biológico, ela não é mãe biológica e coloca lá no registro junto ao cartório sem um procedimento judicial dizendo que é seu filho. Isso não é adoção, isso é crime, tá certo? Então, isso é que é chamado de adoção brasileira. A adoção intuito personae, a consentida, a pronta, a direta, é quando a mãe biológica, ou o pai biológico, ou ambos, procuram um casal, e aí que está a polêmica, e entrega para a adoção, né? Bem, a adoção consentida, intuito personae, direta, ela entra no Estatuto da Criança e Adolescente com o próprio Estatuto, em 90, quando a lei é publicada, no artigo 166, que diz os pais biológicos, né, em outras palavras, dizem que aderem à colocação do seu filho em uma família substituta, que também não gosto desse termo família substituta, família adotiva, é chamado de adoção consentida. Então, de 90 até 2009, de praxe, a mãe escolhia esse casal, às vezes fazia esse contato quando estava gestante. Quando nascia, saía da maternidade, já ia direto na vara da infância e da juventude e começava o procedimento sem advogado, com petição feita pela própria vara, né? Então, 99% das comarcas no Brasil, a partir desse fundamento, aceitava a adoção consentida. Em 2009, a Lei 12.010 traz uma redação e que gera um grande conflito. A partir do cadastro, porque 2006, 2007, quando o cadastro vai entrar no ECA. E a 12.010 de 2009, ela traz o artigo 50, parágrafo 3º, dizendo, olha, só pode adotar no território nacional quem estiver habilitado. Se não estiver habilitado, só nessas três exceções, que é a adoção unilateral, a família extensiva, que é a família extensiva. Tem que ser parente, vínculo de afinidade e afetividade. O que é adoção unilateral? Quando adota só para o lado da mãe ou só para o lado do pai. E a regra de transição, que era a terceira exceção, quando se tinha guarda judicial, não é guarda fática, guarda judicial, essa criança tinha 3 anos de idade para cima, não é estar 3 anos com a criança, é 3 anos de idade para cima, e essa guarda judicial em tempo tem vínculo de afinidade e afetividade. Então, só nessas três regras. Então, se você é sujeito a adotar, a mãe tinha entregado a criança para ele, ele diz assim, olha, eu não posso porque eu não estou cadastrado, então vai se cadastra. Mas quando ele se cadastra, tem uma ordem cronológica, e o artigo 197, também inovado pela Lei 2010, diz, olha, não pode pular a ordem cronológica, só nas três mesmas exceções. Então, a partir do cadastro, diz, olha, você não pode mais adotar nessa forma consentida, tá certo? Mas essa mesma lei trouxe uma inovação. Ela pegou o artigo 166, que em 90 era um caput, um parágrafo, ela transformou em um caput e 7º parágrafo. Então as pessoas dizem assim, olha, vejam bem, como é que você pode dizer que a lei revogou a adoção consentida se ampliou a quantidade de dispositivo que tratava dela? E em cada parágrafo que foi aumentado, colocava o termo consentimento. E no último, parágrafo 7º, falava que a família substituta é a família adotiva. E colocava o verbo receberá orientação da equipe técnica. Se o verbo está no futuro e receberá, é porque não recebeu. E se não recebeu, é porque não está cadastrada.
Então, começou a surgir a polêmica. Várias correntes doutrinárias, eu posso resumir aqui em 3, a mais literal, conservadora, que dizia, não, isso não existe. O rol é taxativo, só pode adotar naquelas 3 exceções, não tem que pegar de outro canto essa possibilidade, né? Tinha uma corrente que dizia assim, olha, pouco importa, porque lá em 90, né, já não podia, a mãe só podia consentir, ela não pode escolher, quem tem que escolher o pai e a mãe adotiva é o Estado. E a corrente extensiva dizia o seguinte, olha, veja bem, é a 4ª possibilidade, porque o rol não é taxativo. E como 4ª possibilidade, está ali no parágrafo 7º, porque diz que a família substituta receberá. Então, se não recebeu, não precisa estar cadastrada. Bem, o que vigorou foi essa tese mais literal, mais conservadora, a ponto de as pessoas que entravam com essa adoção, o judiciário tirava a criança desses casais ou desse solteiro, encaminhava para a instituição de acolhimento e aí chamava o primeiro no cadastro para o perfil daquela criança. A região sudeste, a região centro-oeste e a região sul, elas foram bem, tanto a primeira e segunda instância, bem conservadoras e aplicaram essa norma, né? A região nordeste e a região norte não, já não foi tão conservadora. Em alguns casos excepcionais de vinculação, e a tese que ficou foi a do vínculo. Se tem vínculo com os pais adotivos, é o princípio do melhor interesse da criança. E esse princípio está no artigo 227 da Constituição, e por isso tem que ser aplicado. Então, excepcionava essa literalidade. E isso gerou um conflito muito grande, porque acabou incentivando as pessoas a pegarem as crianças, esconderem essas crianças para gerar mais ou menos 1 ano de vínculo, que era o que se entendia, e entrar com a adoção homologando. E isso virou um carnaval. Então nós temos, de acordo com as regiões que eu falei aqui, os entendimentos. E o STJ disse, olha, se o Estado é ineficaz, mas o que importa é que tem vínculo ao melhor interesse da criança. Então essa situação vigora até hoje. Então nós não temos um tema pacífico em relação a isso. Nós temos essa pluralidade de entendimentos. E para complicar agora, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei da época do senador Aécio Neves e que está colocando de novo na lei essa questão da adoção consentida quando a criança tem 2 anos de idade para cima. E agora é que eles vão ficar até 2 anos para poder homologar essa adoção. Então é um complicador. Em 2017, veio a Lei 13.509 e cortou essa possibilidade do parágrafo 7º. Ficou bem claro agora no ECA que a mãe não escolhe, ela só consente. Quem escolhe a criança é o Estado. Em 2009 já dizia, a mãe escolhe os pais adotivos. Em 2009 era bem claro, a mãe tinha que entregar ao judiciário. E agora em 2017 veio explicando como é esse procedimento de entrega. O tempo rápido de 20 dias no máximo essa criança está em uma família. Então isso tudo agora virou mais conflito, né? Então, para resumir, porque o meu tempo é curto, dizer o seguinte, olha, o que eu posso dizer hoje é, primeiro, não existe adoção ilegal. Toda adoção é legal porque precisa de um procedimento judicial. Segundo, adoção consentida é totalmente diferente de adoção brasileira. São 2 adoções totalmente diferentes. Terceiro, eu não posso dizer que a adoção consentida ela é ilegal, porque existe jurisprudência dando excepcionalmente fundamento jurídico para ela e alguns juízes e alguns tribunais, inclusive o STJ, deferindo. Entendeu? Eu não posso, quarto, concordar com esse procedimento também, que é o casal pegue a criança, esconda essa criança e gere um tempo para fazer vínculo. Esse procedimento é ilícito, é irregular, a gente não concorda com esse procedimento. Por último, a gente não pode causar pavor na orientação. Então a gente tem que dizer, olha, é orientar essa mãe biológica, orientar esse pai biológico, orientar esses adotantes que não precisam desse procedimento. Que se a mãe cumprir com o que está no ECA hoje, desde 2017, pela 13.509, em 20 dias essa criança vai estar em uma família, que ela não vai ficar no abrigo. E se os adotantes se habilitarem e ver que a sistemática está funcionando, verificar que o cadastro está funcionando, vai receber seu filho em um tempo rápido. Então, é um tema polêmico. Essas orientações que eu dou hoje, e quem quiser saber mais informações, entra no site da ANGAAD, eu sou vice-presidente lá, e eu posso dar mais informações para vocês. Um abraço, espero que tenha esclarecido.